Por que vemos discriminação, repressão e preconceito contra negros africanos? E esse padrão persiste até hoje. Qual a hostilidade inventada dos europeus e árabes contra os negros africanos? Historicamente, foi pela superioridade dos negros desde o início da civilização. Negros africanos eram os mais ricos, vivendo em cidades de ouro, causando inveja. Aí, não negros com complexo de inferioridade os retrataram como inferiores. Mas como? Usaram sua pele escura, lábios grossos e cabelos crespos. Sentiram-se tão ameaçados que declararam os negros uma raça inferior e atrasada. Queriam mostrar os negros como incivilizados para ensiná-los a ser civilizados. Foi assim que começou a jornada perversa contra os negros africanos. Hoje, mesmo no silêncio, a história fala alto demais para ser ignorada. Mas o foco real deve ser esta questão: por que os não negros veem africanos negros como ameaça? E por que esse sentimento ainda prevalece hoje? Bem-vindo ao Diário da Cultura Negra, onde falamos dos ancestrais superiores a todos, os negros. Aqui, examinamos a história para trazer a cultura negra de volta à tona. Neste episódio, revelaremos por que africanos negros eram vistos como ameaça. Vamos começar. Primeiro, não negros temiam a superioridade física dos africanos negros. Historicamente, e até hoje, negros são os humanos mais fortes da Terra. Essa força se manifesta em seu carisma físico, visível a todos. Não negros sabiam que se negros participassem, dominariam o que prezavam. Assim, negros foram deixados no turbilhão de um novo sistema fabricado. Os não negros, como colonizadores europeus, criaram uma cultura de escravizar negros. Como não competiam em força, o trabalho físico foi considerado inferior, já quem fazia trabalhos sofisticados era visto como civilizado. E esses civilizados eram considerados aptos a serem reis e governantes. Basicamente, os negros foram excluídos da equação de poder. Veja, os não negros mudaram o sistema de classificação das pessoas. Força física virou inferior, ser delicado e frágil tornou-se superior. Colonizadores europeus, fracos e delicados, propagaram isso como refinamento. Aristóteles via escravos como nascidos para serem subjugados. E lembre-se, a maioria dos escravizados era negra naquela época. Aristóteles dizia que escravos deviam trabalhar para o lazer dos gregos. Sem hesitação, os negros eram vistos como inferiores. Punições brutais eram aplicadas aos escravos negros, pois acreditava-se que sentiam menos dor. Isso nos leva à segunda ameaça, a aniquilação genética. Veja, ao serem escravizados, os negros perderam todos os seus direitos básicos. Porém, os senhores brutais ainda se sentiam ameaçados pela óbvia superioridade negra. Os negros eram mais fortes, carismáticos e corajosos que os senhores não negros. Assim, existia a ameaça de aniquilação genética. Os brancos sabiam que, ao se casar com negros, seus genes se tornariam submissos e extintos. Biologicamente, genes com mais chances de sobrevivência dominam na fusão e manifestação. O acasalamento resulta na fusão de genes do macho e da fêmea. A aparência da criança é a manifestação dos genes dominantes. Neste caso, se um homem negro se casasse, seus genes dominariam. Em outras palavras, seria a aniquilação dos genes não negros. Honestamente, isso era uma ameaça enorme.